Já iniciamos a gravação. Gente, estamos aqui iniciando mais um episódio do Policast. Este episódio é especial. Vocês entenderão o porquê eu estou dizendo que este episódio é especial. Eu quero parar um pouquinho aqui para explicar novamente. Não vou me cansar de justificar por que é Policast, tá? A nossa ideia de poli é o nome próprio do nosso programa. O Policast é o nome próprio do nosso programa. O formato é de podcast. Uma mesa em que as pessoas se reúnem em volta dela e falam de diversos assuntos à vontade, sem inibição, sem a preocupação, até mesmo de formalidade. Então, esta é a explicação da palavra poli, tá? Quero falar para vocês também o seguinte, no cantinho do seu vídeo aí, tem um código de barra. Esse código de barra, a gente chama de LivePix. Você pode escanear ele se quiser fazer uma pergunta para nós, escaneia ele e também contribui com o programa. Nesse momento que você escanear, você vai receber as instruções e vai fazer a sua pergunta e ela vai chegar aqui no nosso monitor e nós vamos responder essa pergunta. Pode ser até que não dê tempo responder ela aqui ao vivo, mas nós vamos cuidar de responder cada uma das perguntas. Se for para mim, eu respondo. Se for para um dos convidados, eles vão responder até mesmo durante a semana, posteriormente, tá bom? Meu nome é Irnásio, eu conduzo o programa, mas quem faz o programa, na verdade, são as pessoas que nos assistem, que nos prestigiam, que buscam colaborar com o programa, sugerindo assuntos, sugerindo temas importantes da nossa sociedade. Este tema de hoje é um tema muito importante porque nós vamos tratar de uma obra social, nós vamos ouvir aqui as pessoas que conduzem essa grande obra social em Porto Velho, tá bom? Nós vamos receber aqui a Gigliane, vamos receber a Ana Célia é fonoaudióloga, a Gigliane é coordenadora de um núcleo dentro da Casa Família Roseta, e temos uma outra pessoa que não está aparecendo ainda no seu vídeo aí, mas ela vai aparecer daqui a pouquinho para falar uma parte bem interessante também, tá? Então, como nós não temos essa formalidade, aqui só tinha 2 cadeiras, ela está numa outra cadeirinha ali do lado, mas vocês vão poder ouvi-la também, tá bom? Muito obrigado por assistirem o nosso programa, vocês que já têm prestigiado, visto os outros assuntos que nós tratamos aqui, assuntos de suma importância para a nossa sociedade. Trouxemos uma pessoa assim fantástica, que trouxe sobre o autismo. Futuramente ela virá novamente para desmistificar algumas outras coisas que não houve tempo para isso. Tá? Então, eu já agradeço a cada um que tem assistido a nosso programa e participado, dando o seu likezinho lá. Tá? Dê o seu like, que quando se trata de programa de internet, nós dependemos disso. O seu like vai dizer se nós podemos continuar ou não, se temos que desligar os nossos holofotes e continuar no anonimato. Então, muito obrigado a cada um de vocês que dá aquele like positivo, tá? Eu quero iniciar conversando com a Gigliane. Casa Família Roseta. É um projeto assim que quando a gente conhece, toma conhecimento da magnitude dele, diz: esse povo é louco, tá vendo? Uma dor de cabeça para eles. Mas a gente
começa a pensar, gente, realmente temos que agradecer a Deus por ter pessoas assim, para fazerem um trabalho desse. Gigliane, você pode começar por onde você quiser, de como surgiu o projeto, de como desenvolve o projeto, a palavra é sua. Tudo bem, boa noite a todos. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a quem está assistindo a gente, né? Poder compartilhar um pouco mais sobre Casa Família Roseta, falar do nosso trabalho, que é como foi citado, né? Às vezes as pessoas olham e dizem, como que vocês fazem tudo isso? E parece clichê, mas se não for com amor, é lógico que existe um salário, a gente precisa, né? Esses dias eu falei sobre isso numa reportagem, a gente precisa do salário, porque somos mães de família, porque somos profissionais, precisamos investir também em formação, né? Em mais formações. Mas o amor, ele está em primeiro lugar para esse tipo de tratamento, né? A Casa Família Roseta já está aqui há 32 anos, 32 anos, e foi fundada em 92 aqui, né? Veio da Itália, a Lorena depois vai explicar um pouquinho melhor isso para nós, sobre essa história, né, da vinda da Casa Família Roseta para cá, para o Brasil. E nós temos dois projetos, dois programas sociais. Um é na área da pessoa com deficiência neurológica, né? A gente trabalha com crianças e adolescentes, alguns adultos, porque alguns começaram crianças lá com a gente, hoje já estão adultos, não permanecem com a gente lá na casa. E temos um outro programa que a gente atua com pessoas com dependência química. É uma outra área, também precisa ter muita dedicação, a homens a partir de 18 anos. E são dois projetos que precisam de recursos financeiros, humanos, materiais, para poderem ser efetivados, né? Então, a Casa Família Roseta é essa grande instituição, que já está aqui há mais de 3 décadas, né? Realizando essas atividades com muito empenho, com muita humanidade, com uma equipe onde a maioria está há muito tempo, só fica na Casa Roseta quem se identifica com o trabalho, né? A gente tem uma equipe lá multiprofissional e que faz esse trabalho com muita humanidade, muito profissionalismo, mas também com muito amor. Me diga uma coisa, normalmente esses projetos contam com um trabalho voluntário também, tá? Eu não sei se é o caso do projeto de vocês, se vocês recebem o voluntário para desenvolver alguma atividade e que tipo de voluntário pode se habilitar para ir lá prestar algum tipo de serviço durante 3 meses. Ah, estou de férias, eu tirei uma licença, eu quero fazer um trabalho voluntário. Posso me apresentar aqui? Como é que funciona? Se é que já funciona isso lá, Gigliane? Na própria história institucional, o início dela foi com a ajuda de voluntários, né? A princípio foram os voluntários, junto com o presidente e fundador da casa, quem iniciou todo esse trabalho, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um programa de voluntariado. As pessoas que desejam fazer algum trabalho voluntário precisam procurar a Casa Família Roseta, né? Ela tem uma pessoa responsável por essa conversa. Primeiro porque a gente precisa saber onde que essa pessoa sente afinidade, né? Dependência química, pessoa com deficiência, né? Depois a gente precisa saber quais habilidades que essa pessoa tem, de que forma ela gostaria de contribuir com a gente. Então, para definir o setor, o que fazer, como contribuir, a gente precisa desse diálogo. E a partir daí faz-se uma ficha de voluntariado, né, redigida com um horário que a pessoa fala para quando o voluntário pode ir, tanto dias e horário, ela vai dizer, né, a própria pessoa, e definir o local onde ela vai estar atuando. É sempre muito bem-vindo o trabalho voluntário, a gente conta muito com o voluntariado. Porém, a gente tem as equipes, porque o nosso trabalho, os nossos projetos, eles são contínuos, né? Nós não fazemos um projeto e paramos. Começamos em 1992 e estamos até hoje continuando com os programas sociais de lá, com os projetos. Então, a gente precisa dos profissionais para manter, né, esse trabalho em funcionamento. Porém, o voluntariado é muito bem-vindo,
porque nos ajuda a dar suporte em alguma coisa que de fato possa estar faltando, né? Ou, de repente, dar maior suporte para nós naquilo que já fazemos, melhor qualidade. Até mesmo, num caso desse, aparecendo um grupo bom de voluntário, pelo menos você diz, agora o voluntário vai fazer, eu vou respirar, respirar um pouquinho enquanto esse trabalho voluntário é realizado, né? Justamente. Tá? Mas a gente sabe também que essa luta, Gigliane, ela passa pelo lado financeiro, tá? O milagre financeiro lá acontece como? A gente fala da providência divina, né, Lorena? O nosso fundador, né, quando a gente estava com muita dificuldade, ele sempre nos ajudou muito, né? E ele falava muito da providência divina, que nós já tivemos situações assim de não saber mais o que fazer e de repente encontrarmos A providência a providência acontece. divina acontece, né? Mas assim, ao longo desses anos, no início, como foi fundada pela ONG italiana, por um tempo a Itália deu um suporte para a gente, né? E depois ela foi aos poucos reduzindo esse suporte, porque nós também precisávamos assumir essa responsabilidade. Afinal de contas, a Casa Roseta do Brasil é nossa, né? É de Porto Velho, de Rondônia, atende as pessoas daqui. Então, aos poucos foi fazendo isso, mas ele acabou, o fundador, até o final da vida dele, nos dando algum suporte financeiro. E nós já, assim, diversificamos bastante essa forma de captar, né? Nós já captamos com eventos, com rifas, com bingos, e sempre procuramos também um apoio, tanto das instituições religiosas, quanto dos governos, porque hoje a estrutura da Casa Família Roseta cresceu muito, né? Então a gente precisa, a equipe cresceu, o número de atendimentos cresceu, então a gente precisa de um suporte maior. Então um evento, uma rifa, ou seja, uma feijoada, ela nos dá um suporte para contribuir, mas para manter esses eventos, eles não nos ajudam a manter uma instituição, né? Então, a gente tem, de uns anos para cá, buscado mais essas emendas parlamentares, né? Porque a gente sabe que com elas a gente consegue um retorno maior e, de fato, organizar o até mesmo por conta da segurança. A gente está ali no bairro Areal, né? Então, a gente já está há muito tempo lá, precisou fazer algumas coisas para tornar também o espaço mais seguro, né? A nível em relação à captação, nós temos também uma loja social, bem ao lado mesmo da Roseta, mesmo terreno, e lá também são vendidas tanto produtos novos como produtos usados, é uma forma de captar, né? Nós temos lá um viveiro, pequeno viveiro, acho que você adquiriu Sim. algumas plantas lá. E queremos agradecer a você e a todos que estiveram conosco naquele período das feijoadas, porque foi tipo o final de pandemia, né? Período final de pandemia, e foi que nos ajudou muito a manter algumas atividades ali, não manter, mas deu um suporte para a gente, né? Com algumas necessidades do dia a dia que nós precisávamos ali na Casa Família Roseta. Mas também existe um programa que eu acredito que pode ajudar muito a Casa Roseta e a gente precisaria, assim, da união da população de uma forma geral, rondoniense, que é o Nota Legal Rondoniense.
Esse programa ele é a nível estadual e ele faria uma grande diferença se todos nós doássemos através do aplicativo do Nota Legal Rondoniense, né? E a gente conseguiria também obter um recurso maior. Aí seria a população, né? Junto, porque é um programa fiscal, né? E aí ajudaria, tem várias instituições, né? Que são beneficiadas pelo programa Nota Legal Rondoniense. Então, faço também esse convite à população de Rondônia, que se informe sobre o programa Nota Legal Rondoniense, que faça doação para a Casa Família Roseta. Cada nota doada equivale a 25 centavos, então a gente precisa de muita gente doando para ter um bom retorno. E vocês, assim, nos ajudam a manter esse serviço, né, com as crianças com deficiência, dar um suporte melhor para a nossa equipe, para a gente poder também estar dando um pouquinho mais de autonomia para elas. É muito bonito ver essas crianças, é muito importante vê-las se desenvolvendo, tendo um pouco mais de qualidade de vida. A Ana Célia está aqui, depois vai falar um pouco do trabalho dela como fono, né? Então, nós temos crianças que chegam ali e não se comunicam, ou ainda não encontrou uma forma, né? A Ana Célia vai trabalhar dentro da atividade dela para isso, para essa comunicação. Às vezes não é uma comunicação verbal como é para nós, né? Às vezes é uma comunicação alternativa. Então, assim, além dela, tem as fisioterapeutas que vão também trabalhar com essa criança, tem a terapeuta ocupacional. Nós temos salas onde elas ficam ali para uma convivência, onde tem uma pedagoga e uma cuidadora. Então, assim, é um trabalho muito bonito, mas que precisa de recurso financeiro. Bem interessante. Você tocou no assunto. Eu não sabia, eu não tinha informação de que vocês participavam do programa Nota Legal. É preciso, então, a gente massificar sobre esse assunto. Porque quantas pessoas vão ao supermercado, sai com aquela notona, pega em bola, vai para o lixo, tá? E você dizendo que cada nota daquela vale alguma coisa para vocês, é um alerta para a população de Porto Velho, porque queira, quer não, ao comprar qualquer coisa no comércio, nós recebemos a nota fiscal, porque o dono do estabelecimento é obrigado a emitir a nota fiscal. E se ele emite essa nota fiscal e você joga fora, tá? Lamento, mas não ajudou em muita coisa, né? Me diz o seguinte, eu, então, comprei uma mercadoria na loja de material de construção, eles emitiram aquele cupom fiscal, é preciso botar CPF, indicar alguma coisa que aquela doação daquela nota fiscal vai para essa instituição. É assim, meio que para que todas as pessoas que nos assistirem possam contribuir de uma maneira simples, que todos gastam. Todo mundo tem o seu orçamento mensal. E sabendo disso, vai passar a dizer, não, eu quero gastar e quero doar para a Casa Família Roseta. É possível direcionar ou simplesmente nota legal, arrecada um determinado valor e destina para vocês o que bem entender. Me explique bem sobre isso. É direcionado. A gente escolhe a Casa Família Roseta. Então, assim, quando eu faço uma compra, eu tenho um aplicativo no meu celular. A gente tem que baixar o aplicativo. Certo. Eu faço uma compra. Aí, o que eu faço, Gigliane? Eu coloco meu CPF. Sim. É opcional, mas eu coloco porque quando eu coloco, ele já vai aparecer automaticamente no meu aplicativo. Então, depois eu só vou entrar lá, fazer a doação e a gente recebe também algumas raspadinhas, que a gente recebe prêmios, né? Você pode ser premiado, né? Em valor em dinheiro. Então, eu faço isso. Mas nós também temos uma outra forma. Eu não quero colocar meu CPF. Existem alguns lugares que nós temos umas urnas. E aí, a pessoa deposita na urna sem o CPF. E aí, nós podemos fazer pelo nosso celular. A gente leva para a instituição, distribuímos entre nós e fazemos as doações para a Casa Família Roseta. Lá vai aparecer todas as instituições. Aí, eu clico na Casa Família Roseta e faço doação para a Casa Família Roseta. Então, existem essas duas formas. Eu não sei onde que tem as urnas. Você pode juntar e deixar conosco. Se conhece alguém que mora ali perto da Casa Família Roseta, pede para entregar lá. A Ana Célia é muito parceira nesse sentido. Quando ela sabe que tem alguns amigos que têm comércio, ela junta para a gente, nos avisa, né? Mas, por exemplo, no Nova Era, da Jatuarana, da Brasília e qual é o outro, nos três nós temos urnas. Arrecadamos bastante lá.
E temos em diversos lugares. É porque, como eu não estou à frente nesse momento da captação, eu não saberia dizer a vocês quais são todos os lugares que nós temos, mas nós temos umas 10 urnas distribuídas aqui em Porto Velho, né? Justamente com o objetivo de pegar essas notas sem CPF e nós mesmos distribuirmos entre nós, entre voluntários. Nós temos voluntários que trabalham só com essa parte da doação. Então, essa situação não é tão difícil, tá? É fácil Não, mesmo, né? é fácil, Então, aquela bem pessoa que compra, mas não... eu não estou com tempo, eu quero checar esse item aqui e guardou aquela nota fiscal ou aquele cupom fiscal, tá? Ele pode simplesmente depois botar tudo num clipezinho, passar lá na casa da família Roseta e entregar lá, tá? Eu fiquei com o cupom porque eu queria checar se caiu no meu extrato do meu cartão. Pode ou tem uma validade essa nota fiscal? A validade é de 3 meses. 3 meses nós temos que fazer a doação desses cupons. Tá, impede a validade. E o valor mínimo a partir de R$10. Se for compras a menos de R$10, aí não doa. Não vale a doação. Não vale a doação. Tá? Então é muito importante essas informações, porque talvez as pessoas não saibam, tá? Não sabe que tem este valor, tá? Sabe que, isso aqui eles vão embromar, vão contribuir, vão fazer um sorteiozinho, nunca vai chegar. Mas desta maneira, aí nos parece assim um canal excelente para captação de recurso para a instituição, tá? Eu, por exemplo, vou agora fazer isso, vou pegar minhas notas de supermercado, guardar tudinho e trazer, tá? E entregar lá na casa da família Roseta ou num lugar onde a gente encontre ali a urninha. Nós temos algumas urnas. Eu sou compro em diversos supermercados às vezes, porque vou num e encontro um produto, aí vou no outro e encontro outro produto. Mas nunca, eu acho que ninguém mais entra no supermercado e sai com uma nota de menos de R$10. De R$10. É difícil, não tem mais nada de R$10. É porque você compra 2 quilinhos de limão, já passou desse valor, né? Então, foi bom, foi interessante você tocar nesse ponto especial de captação de recursos para o projeto, tá? Mas tem alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar, que você queira nos dizer, tá? Ou você quer que a nossa companheira ali, sua parceira de trabalho, possa trazer algumas informações a mais? Então, eu na verdade quero agradecer de novo por esse momento, né? Falar, não sei se ficou claro, eu e a Ana Célia trabalhamos com crianças com problemas neurológicos no Centro de Reabilitação Paulo VI. Lá nós temos uma equipe, né? Como eu falei, tem a fono, temos também fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional, além das salas de convivência, né? Então, assim, seria muito bom quem gostaria de conhecer melhor, né, de visualizar esses programas, esses projetos, ir ali na Rua Marechal Deodoro, 1213, no bairro Areal, para conhecer de perto e quem sabe ser um voluntário nosso, inclusive nessa questão do Nota Legal Rondoniense, a gente precisa divulgar mais isso. Então, assim, só deixar bem claro que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso projeto, né? É sempre muito bem-vindas as doações e também aquelas famílias que conhecem crianças com paralisia cerebral, com microcefalia, hidrocefalia, essa é a especialidade nossa lá, para esses atendimentos. Então, que faça chegar essas informações a essas famílias, tantas precisam e não conhecem o nosso trabalho. Eu me emociono porque ontem, por exemplo, eu estava à tarde na recepção e chegou a mãe e o pai com uma criança com microcefalia. Chegou na recepção para pegar uma informação e eu estava lá. Eles moram ali perto da Casa da Família Roseta. Eles moram no bairro Mato Grosso, que é vizinho ali, sim, né? Tem Tucumazal, Mato Grosso. E essa criança, ela faz os atendimentos dela lá no Cero, que é na Zona Leste. Longe. Muito longe. Ela podendo estar ali com a gente desde pequenininha. Ela já está, se não me engano, não sei se foi 7 anos que os pais falaram. Quer dizer, a gente está ali no Areal, pertinho dessa família. Essa criança poderia estar sendo assistida com a gente desde criança. Sim. A gente atende já com alguns meses, já pegamos para atender, né? Então, assim, se vocês conhecem famílias que precisam desse suporte,
também encaminham, fala sobre a Casa Família Roseta. O que a gente faz? Tem primeiro uma entrevista com a assistente social para ver a questão do laudo, para ver se realmente é paciente, né, nosso. E também a avaliação com as profissionais. E tendo agenda, a gente com certeza vai estar atendendo essas crianças. É muito bom vê-las mais independentes, mais autônomas, sabe? Essas coisas simples para nós do dia a dia, que para elas precisam ser conquistadas. Então, assim, é um trabalho muito bonito, muito importante. A gente precisa sensibilizar a sociedade, tanto para captar, para nos ajudar a manter, quanto fazer essa informação chegar às famílias que precisam. Perfeito, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra pessoa falando ainda sobre esse projeto lindo da Casa Família Roseta. E agora eu vou dar oportunidade para a fonoaudióloga, tá? Isso. Então, Ana Célia, tá? Me diga o seguinte, minha voz tem jeito de melhorar? Você está fazendo milagre com as crianças, mas e com adultos, como é que é? Tá? Então, tem jeito. Sempre tem jeito, né? Tem, sua voz é ótima, né? Mas querendo mudar um pouco, pode, né? Mas, enfim, eu creio que cada timbre, né? E é cientificamente comprovado, a pessoa tem que aproveitar a sua voz na sua tessitura e usar aquilo ali para se comunicar, né? Para ter uma boa comunicação. E referente à Casa Roseta, e os pacientes, como a minha diretora já falou, tem uns que não falam, né? Eles só sorriem, ou só uns que chegam chorando muito lá. Então a gente tem que ter uma paciência assim de quem? Nem sei dizer, de Jó, né? De Jó, Para poder entender a criança, né, desde o início e tentar fazer o melhor por ela, né? O que é que nós podemos fazer? Então, a equipe lá que é multidisciplinar, multiprofissional, né? De físio, TO e eu como fonoaudiólogo, psicólogos, assistente social. Então, tem toda essa equipe que ajuda essa criança, né? Para que um dia ela chegue a falar, nem que seja mamãe, papai, né? Mas ela um dia pode, sim, se ela tiver a possibilidade, né? Se ela tiver o trato vocal com alguma, digamos assim, alguma parte que esteja intacta que a gente possa trabalhar. Mas quando a criança não pode falar, quando a gente vê o prognóstico dela é ruim e a fala não vai sair, a gente trabalha com a comunicação alternativa. O que é comunicação alternativa? Se fala muito disso hoje em dia, né? A Beth, que esteve aqui, semana passada, ela com certeza tocou no assunto, né? E a comunicação alternativa é por meio de pranchas, né? O que é pranchas? Pranchas é um objeto que você pode pegar um pedaço de papel, desenhar uns símbolos e ensinar para a criança aqueles símbolos, né? Ela vai olhar para aqueles símbolos, ela vai entender o que ela quer. E como ela não pode falar, ela vai apontar ou ela vai só olhar. Com o olhar você vai saber o que a criança quer, né? Na Casa Roseta, eu comecei trabalhando com isso no início, quando eu cheguei lá, né? E deu certo. Hoje em dia, aquelas crianças que eu atendi, quando eu cheguei, já estão grandes, né? No caso da Thalia, já está uma moça, né? E ela sempre lembra do início, quando a gente começou a trabalhar, né? Ela não fala, né? Ela tenta falar algumas coisas que eu insisto com ela. Eu não atendo mais a Thalia, porque ela já está muito já avançada, né, a idade, e a minha prioridade é crianças bem pequenas, né? Que a gente pode trabalhar bastante com essas crianças. Então, a gente tem feito um trabalho assim excelente com essas crianças, a equipe, né? E eu uso muito a música também. Como eu sou formada em música também, a gente utiliza esse recurso. E como a música tem um poder enorme de fazer com que a pessoa solte sons, verbalize, oralize algumas coisas. Então, assim, a gente tem usado esse recurso que é maravilhoso. Então, assim, eu vejo resultado, né? Eu vejo que as crianças têm se desenvolvido nesse sentido. Então você consegue perceber que a criança se esforça para falar,
mas a sua limitação física não permite. Não permite. Aí, partindo desse pressuposto, você cria um método, uma linguagem alternativa de comunicação Isso. para Cada a um, criança, para cada um. de Não, individual, né? não tem um padrão. Ah, Não. esse É. padrão aqui eu vou aplicar para todos esses casos. No caso do Cada um, autismo, a gente tem aquele PECS, né? Que não sei se não lembro se a Beth falou, que é um símbolo universal, sim, né? Mas quando você trabalha com a pessoa individual, você vai procurar saber na entrevista com a mãe, o que que ela gosta, que desenho ela gosta, que comida ela gosta, que roupa ela gosta, qual time, né? Que cantor secular, né? sim, Gosta. E aí a gente vai colhendo aquelas informações e você coloca a figura do banho, a figura do cantor, a figura do desenho ali, a imagem numa prancha, né? Você pode fazer tanto no computador como imprimir e colar no papelão, e a criança vai. E é um método também de alfabetizar. Eu uso muito o método das boquinhas. Então, tem crianças que têm apraxia de fala, que é um assunto que a gente pode vir falar depois individualmente, né? Que é um assunto muito complexo. Eu trabalho com algumas crianças que têm apraxia de fala. O que que eu uso? Eu uso o método das boquinhas. É uns figuras das boquinhas que estão falando o som, que está emitindo o som daquela letra, por exemplo, na escola a professora ensina A, B, C, D. Eu não vou ensinar A, B, C, D, E, F, eu vou ensinar o som daquela letra, entendeu? Então a criança aprende o som, através do som, ela coloca na caixinha aqui, que eu falo, ó, tua caixinha tá aí, puxa da caixinha. E aí eles lembram do som, e aí eles falam e eles escrevem. Tem alguns que já estão até escrevendo. Então, assim, isso é um trabalho assim, que eu me realizo, né? Eu profissionalmente me realizo com isso. E quanto voltando ao assunto da voz, é um assunto que eu amo voz. Tanto que eu trabalho individualmente, em alguns casos, né? Particularmente, fora da Casa Roseta, eu trabalho voz, né? Eu trabalho canto, eu também sou formada, né, nessas áreas. E também gosto muito. Então, eu estou com um projeto com uma amiga minha, fonoaudióloga, de ir nas escolas ou em reuniões de professores de educadores, ou nas igrejas com corais, com pessoas que usam a voz, locutores. Onde chamar, a gente vai. A gente vai falar sobre a voz, sobre a técnica vocal, sobre o trato vocal, como manter ou como melhorar a sua fala para poder ter um alcance maior através da sua voz. Então, são vertentes. A fonoaudiologia, ela tem. Eu trouxe até aqui um material que eu vou deixar para você depois, para você dar uma olhadinha e depois. Ah, Ana Célia, eu quero que você venha falar, ou que você traga alguém, ou que você me indique alguém para falar sobre esse assunto. Né? A fonoaudiologia é um leque. Então, ela trabalha desde da criança, desde mamar, né? Ainda agora eu estava falando com a mãezinha, né? E aí ela surgiu, eu estava tão angustiada que minha filha estava machucando meu seio e tal. Aí eu falei, opa, tu já falou com a fonoaudióloga? Ela, já, uma fonoaudióloga me falou alguma coisa que foi aí que eu vim melhorar, né? Que eu fui dar o peito mais seguro. Então, a gente trabalha de mamando a caducando. é o meu caso. De mamando a caducando. Então, o de mamando é o bebê, quando nasce, a mãe está com dificuldade de amamentar, a criança está com dificuldade de pegar o bico, né? Então, a gente vai lá e posiciona, e mostra, e como que é, ó, mãe, tem que ser assim, a boca dele tem que estar assim, a respiração dele tem que estar assim. Se ele tiver ofegante, tira, né? Então, assim, são coisas que a gente ao longo do tempo, eu vim estudando, assim, eu vim estudando, assim, tudo quanto foi a área da fonoaudiologia. Falta poucas coisas que ainda não estudei, mas eu trabalho com essas coisas, né? Porque, assim, a fonoaudiologia, ela trabalha a motricidade orofacial, né? Orofacial, Sim. cabeça, pescoço, né? Trabalha a questão da fala, trabalha a questão da gagueira, trabalha a questão da deglutição, né? Que lá na Casa Roseta o caso é mais gritante, né? Que são pacientes neurológicos, eles têm dificuldade de deglutir, principalmente água, né? Água. Você bebe um gole de água,
ele desce rapidinho, né? Então, a água, o líquido, ele tem o poder de causar engasgo mais rápido, porque ele vai direto. Aí uma banana, ou um macarrão amassado, ou arroz com feijão, né? Se esse arroz estiver com pedacinhos, a criança pode engasgar. Os neurológicos, né? Eu estou Sim. falando do meu caso, né? Dos Do que eu casos, atendo. dos Isso. casos especiais lá de E vocês. quando eu vejo que ela está engasgando com uma consistência, por exemplo, nossa sólida, né? Que é arroz, feijão que a gente come todo dia. E macarrão, carne, ou verduras. Aí eu vou lá, ó. Essa criança não pode comer desse jeito. Ela tem que comer assim, porque ela pode broncoaspirar. Tanto que nós já mudamos algumas consistências e a criança ou o paciente tem comido melhor. Isso, então, Ana, vale, inclusive, como instrução para os cuidadores, para os pais, porque Exatamente. tem crianças que não ficam o tempo todo com vocês, não é isso? Não, Tá? Aí vão para casa, é, então o pai precisa também ter um domínio exatamente. sobre Sobre esse essas assunto. técnicas que vocês ensinam Isso, para os pais, né? Bem isso. interessante essa questão, Aí tá? também ela pode se estender ao paciente neurológico, pode ser um adulto que teve um trauma de crânio, né? Ou aqui em Rondônia a gente tem muito acidente de moto, muito mesmo. Então, assim, o meu primeiro paciente, eu digo assim que foi um presente, eu não sei se foi, eu fiquei tremendo nas bases quando eu fui atender ele na China, né? O primeiro paciente foi um rapaz que estava na cama, perdeu a calota Sim. craniana, né? Dava para colocar uma bola assim aqui no crânio dele. E ele estava ali, ele não comia, ele não bebia, eu tinha que dar comida para ele, né. Então eu falei: "Senhor, me ajude". Faz tempo isso, né. Então, assim, eu me senti desafiada, e eu nem conhecia a Casa Roseta nessa época, né. Conhecia assim, porque eu ia de visitar, né, de levar o Júnior e a Betânia e os meus filhos quando eram pequenos para interagir lá no abrigo, e lá dentro da Casa Sim. Roseta tem um abrigo, que a Lorena vai falar mais tarde sobre isso. Então, eh é bem complicado. Se você não ti o profissional não tiver segurança, ele pode Em fazer vez, com que a pessoa vá para o céu mais cedo. em vez de ajudar, É, atrapalhar, né? exatamente. Hum. Então, se eu vejo que eu tenho condição de dar alimento para aquele paciente, de qual consistência eu vou dar? Então, eu tenho que fazer uma avaliação primeiro com líquido, com pastoso, se possível com sólido. Se não for possível com sólido, eu fico ou só no pastoso e nem uso o líquido também, porque o líquido engasga e rápido. E a pessoa pode ir dali para UTI rapidinho, se tiver tempo, né. Então eu vejo: "Mãe, pode? Então vamos tentar", né. Então tem casos quando a gente tenta, a gente vê esse, a criança dá uma regressão, às vezes uma crise, uma convulsão, ela perde aquela função que ela aprendeu, e aí a gente volta para o zero, reavalia, né, novamente: "Olha, vamos tentar?". Lá no abrigo, os pacientes são bem graves, né, então são mesmo acamados, né, vão bem difíceis Maioria. os pacientes de lá. E tem uns que estão de sonda gástrica, né, e às vezes eu fico só naquela estimulação ETTG, que a gente chama de estimulação tátil térmica gustativa, que a gente não usa comida indiretamente, né. A gente fala indiretamente porque é sem o alimento. Aí quando a gente fala diretamente, que a gente usa algum tipo de alimento. Então, indiretamente, é aquele paciente que não pode comer. Eu vou parar de estimular? Não, porque se eu parar, vai atrofiar, ele vai ficar igual Sim. uma pessoa Cataléptico. é, né? Então, assim, a gente tem que estimular. Porque ele não come, eu não vou estimular? Não, se ele não come, eu vou continuar estimulando aquela função para que não perca, né? Então, assim, voltando também para essa questão da fonoaudiologia nessa área, tem hospitalar, né? Tem a UTI, que a gente trabalha. Eu passei lá no João Paulo, passei no HB, fiquei 2 semestres lá como monitora no HB. No João Paulo eu fui só mesmo para aprender lá, né, com a professora, a ver os pacientes, a ver ela fazendo como que botava a sonda, como e tal, e como tirava a sonda e como, tratava esses pacientes neurológicos, né. Então hoje eu amo o que eu faço, eu amo a Casa Roseta.
Lá eu faço de tudo. Trabalho com, desde bebê, que eu chego lá, a Aline, filha Sim, eu conheço a Aline. a É, filha da Tatiane. Chegou um bebezinho, hoje ela tá uma moça, já, mocinha. Fala tudo, inteligentíssima. muito Foi inteligente. desenganada pelos médicos. Meu Foi Deus. desenganada pelos médicos. E também a questão de mamanda caducando, quando eu falo caducando, são os idosos, né, que também precisa de tratamentos, tanto para deglutir, né, quanto para memória. Então, nós usamos pranchas, quando o paciente está com afasias, tem várias afasias. Afasias é esquecimento, Sim. né? Tem a afasia de Wernicke, que é na área aqui. Tem a afasia de Broca, aliás, que é dessa área. Ele tem dificuldade para falar. A de Wernicke é a afasia da compreensão. Ele fala, mas ele não compreende. Então, tem várias afasias, né? Que a gente trabalha também essa questão no idoso. Não precisa ser idoso. Por exemplo, no caso do acidente que eu falei, um trauma craniano, né? A pessoa perde a memória, perde as funções. Ah, no caso das doenças degenerativas, como ela, como Parkinson, como... Esqueci agora o nome de outras, mas elas também impedem a pessoa de deglutir, quando está bem avançada a doença, né? Então, nós trabalhamos todas essas patologias. E também tem a fono na escola, tem a fono no serviço coletivo, tem a fono do trabalho, né? Que são exames, a gente faz exames auditivos, tem a perícia também, né? A gente trabalha com a voz na área da perícia, é outro curso que eu quero fazer, né, para frente. Estou esperando assim que ajuda, né? Para que eu faça, eu vou fazer esse curso ainda. Então, é um dos meus sonhos, né? E eu agradeço muito a oportunidade que a Casa Roseta me deu, né? Até hoje nós passamos ali por momentos difíceis, né? Como a Gigliane falou, e a gente está aí hoje assim, eu vejo que está tendo uma nova, né? Um novo brilho nos olhos, porque a gente estava assim meio desanimado antigamente, né? Assim, até um ano passado, né? A gente estava meio triste, né? E esse ano a gente está assim vendo as coisas mudando, vendo a reconstrução. Então a gente está tendo assim aquele renovo, aquela alegria de estar ali trabalhando, né? Então assim, eu só agradeço primeiramente a Deus e agradeço a Casa Roseta, né, pela oportunidade que tem me dado. Ana, pelo que tu me falou, eu vi assim a fonoaudiologia. Ah, fonoaudióloga e tal, ela vai ensinar você a falar, melhorar a dicção. Mas aí você colocando todas essas questões, a gente observa como é interessante, como é necessário esse profissional, tá? E bem interessante. É, exatamente. Mas eu queria convidar a Lorena, compartilhar aqui conosco. Eu vou me ausentar. Só fica aqui em stand-by, aqui do ladinho. É. Eu vou passar esse material para ti que eu trouxe, que é do conselho, inclusive eu sou a presidente do conselho, né? Ah, tá. Ainda tem esse lado, É, né? Além da e responsabilidade, você ainda isso, assumiu esse. a É, vice-presidência, né? sim. E aí tem aqui essas áreas que eu mencionei, é voz, é gagueira, disfagia, que é a dificuldade de deglutir, é aqui linguagem, motricidade oral, neuropsicologia, fonoaudiologia do trabalho, li- é, fonoeducacional, a fono que vai intervir nas escolas, né? Por exemplo, tem criança que não consegue aprender. Por que essa criança não está aprendendo? A professora leva a queixa para a diretora, né, ver com os pais, ó, essa criança precisa de uma ajuda. E aí chega até mim. Eu faço trabalho voluntário, né? Ainda faço trabalho voluntário lá na igreja. Então, ontem eu atendi duas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? De fala. E a gente vai investigar por que que ele não está aprendendo. Ele está ouvindo bem? Ele está enxergando bem? Ele está sentindo bem, né? Por exemplo, pegar nas coisas, né? Isso tudo vai ajudar a criança a aprender. Então, é um leque mesmo, como eu falei. E cada leque, em cada pedacinho do leque,
a gente tem a forma de avaliar, a gente tem a forma de pesquisar, e a gente trabalha muito com pesquisa, pesquisa científica, né. Então eu tenho acho que uns 3 trabalhos já meus, que eu fiz na área da voz, eu fiz um trabalho na área da voz do professor, fiz um trabalho na área do conhecimento do agente comunitário de saúde sobre perda auditiva, né, na criança, se ele sabe abordar, né, se aquela criança, se tem alguma criança que não escuta ou uma pessoa que não escuta, se ele sabe fazer perguntas sobre aquilo, né. Então eu fiz um trabalho sobre isso, e um outro trabalho, agora eu me esqueci, e é sobre quando eu lembrar eu falo, na outra vez que eu vim, Ah, tá. tá Então, bom? pelo que tu colocou aí, tem muito assunto É, para a gente muito assunto. esmiuçar. Lembrei, E foi sobre aí, a fonoaudiologia hospitalar. E aqui, ó, aqui tem, não sei se dá para mostrar, que mostra aqui para a câmera que dá para dar. Deixa eu até ser colocar fono, nós isso tudo aí, ó. uma responsabilidade e É, tanto, tá? e Mas vou deixar aqui. nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos, porque eles são realmente de interesse da nossa sociedade, de interesse meu também, tá? E como a gente tem o projeto aqui para justamente abordar o que é de interesse da nossa sociedade, nós vamos cada vez mais aprofundando isso. Mas agora nós estamos aqui com a outra simpática, Lorena. Lorena. Lorena tá no projeto há quanto tempo, Lorena? Há 33 anos. Então, a vida inteira do projeto você está ali na luta. Ah, Sim. como é que começou? E as lutas, as aspirações, será que um dia isso vai realmente ser o que a gente tem em mente? Como é que é isso? Veja bem, a minha história com a associação inicia através da igreja local, né? Porque a presença da Associação Casa Família Roseta aqui no Brasil acontece por força de dois padres, né? Um encontro de dois padres, que é o padre Vincenzo Sorte, que é o fundador da Associação Casa Família Roseta, e o padre Enzo Mangano, que é um missionário italiano, que viveu muito tempo no Brasil, em Porto Velho, né? Ali na Zona Leste, e encontrando o padre Vincenzo, que é um padre italiano, que fundou a Casa Família Roseta, convidou mesmo a vir em, em Porto Velho, né? O padre Enzo esteve aqui, começou a fazer um trabalho de missão aqui em Porto Velho, esteve doente, por força da sua doença, ele retorna à Itália para tratamento. E nesse retorno na Itália, ele reencontra o padre Vincenzo e faz um convite para o mesmo vir aqui, né? Por conta da história da droga, assim, por ser um estado de fronteira, por conta da presença de meninos de rua naquele momento aqui em Porto Velho. Então, isso fez com que ele fizesse o convite do padre vir aqui para ajudar a fazer um trabalho de tratamento e recuperação de pessoas com usuárias de substância, né? E o padre ficou sensibilizado e convidou e aceitou o convite do padre Enzo, né? Então ele pediu que ele levasse ali jovens que pudessem se preparar e depois vir de volta em Porto Velho e fazer um, um trabalho dentro dessa cidade, né? E daí começou a história da associação aqui em Porto Velho. E daí ela começa com abrindo uma comunidade terapêutica. A primeira casa que foi aberta foi no município de
Candeias do Jamari, a nossa comunidade terapêutica está localizada ali, né? Que atende pessoas com problemas de droga. E com o passar do tempo, depois de alguns anos, outra casa no município de Ouro Preto do Oeste foi aberta e hoje também atende pessoas ali, usuárias de álcool e outras drogas, né? Como também já tivemos um trabalho com as mulheres, usuárias de substância, mas no período da pandemia, infelizmente, esse trabalho foi fechado, porque se tornou difícil manter, né? E é a atuação da Casa Roseta aqui, atingindo pessoas, tirando das substâncias e conduzindo para um novo jeito de vida, uma vida com liberdade. Que benção, então. Posso dizer desse jeito, né? Que um trabalho, às vezes, quando iniciou lá, não se tinha a dimensão da grandeza que ele iria chegar. Vocês estão de parabéns, tá? Pelo trabalho que vocês têm realizado em Porto Velho. E certamente a comunidade vai saber reconhecer isso, vai, a partir de agora, tá? Podem contar comigo no que precisar de divulgar do trabalho, tá? E a gente espera ter oportunidade de voltar a conversar. E aí, tá que dificuldade? Ah, qual é aquela luta? Superamos? Não, ainda estamos na luta e tal. Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de se encontrar novamente aqui. Essa salinha vai estar à disposição da Casa Família Roseta, até para divulgação de algum evento que vocês forem Legal. realizar, tá? E a gente está à disposição. Deus vai abençoar, continuar abençoando o trabalho de vocês e mantendo vocês com saúde e fortes, porque sem a saúde não tem como enfrentar essas lutas, porque certeza. realmente a gente precisa, a gente depende disso e colocar nas mãos de Deus para que nos dê essa força para continuar, tá bom? Nós agradecemos Ana Célia, Ligliane, Lorena, por terem saído do seu conforto, que vocês deveriam agora estar descansando, tá em casa de boa, tá? Quem sabe até assistindo um dorama. Pois é. Mas agradecemos Ó, também, né? Agradecemos. Agradecemos a oportunidade, porque é sempre um meio de fazer com Sim. que a população tome conhecimento É. do trabalho que Eu a vou- Casa Roseta faz Eu aqui. vou começar a bater sério na arrecadaçãozinha, tá? Deus abençoe, a gente vai Só encerrar, algo assim tá? rapidinho, que eu acho que não sei se foi falado, que lá também tem um sistema de receber doações, né, Gigliane? Quem sentiu o desejo de doar Sim, cestas, né? Porque tem um pessoal que se alimenta lá. Então, esse pessoal precisa, né, de alimentos. perfeito, tá bom? E a gente tem alguns patrocinadores aí que estão de olho na gente, tá? E quem sabe um desses patrocinadores não resolve estender a bênção até a Casa Família Roseta, tá? Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Agradecemos.